Eu tenho certeza que de ontem para hoje Stalin Inácio não dormiu. Foi mais uma noite em claro. Ou ele assistiu a entrevista ou alguém contou para ele sobre o Dr. Lincoln Gakia, que falou ao vivo e a cores numa entrevista que ele foi procurado por representantes dos Estados Unidos e que ouviu desses representantes que sim, os Estados Unidos declararão PCC e CV como organizações terroristas e eles estão cagando para a opinião do governo brasileiro que isso é uma questão de interna corporis e eles o farão. Sim, o Dr. Lincoln Gakia deu uma entrevista contando isso e eu vou mostrar para vocês. Não bastando as declarações de Luiz Inácio tentando salvar o CV e o PCC, agora ele se superou. Ele vai mandar aos Estados Unidos uma comitiva para fazer articulação e lobby com deputados e senadores de esquerda para tentar salvar as organizações que os Estados Unidos não as declarem como terroristas, porque afinal de contas os Estados Unidos podem invadir o Brasil, mas na verdade vocês sabem que o problema não é esse, né? E não tem como falar de terror sem falar no estrondoso ataque que Israel sofreu ontem, partindo do Líbano, do Hezbollah. Pelo formato ali do que aconteceu a coisa, eu desconfiei que o que foi usado naquele ataque foi uma Jiutian. Você conhece a arma? É uma arma chinesa que teve o seu primeiro voo em junho de 2025. É uma nave-mãe não tripulada que pode levar, além de mísseis, mais de 100 drones kamikazes. Fica comigo que eu vou te contar direitinho, tintim por tintim. Eu até perguntei para o Marcelo do Hoje no Mundo Militar, mas até o horário que eu fechei a edição aqui, ele não havia me respondido, e aí eu vou mostrar para vocês me dizerem o que vocês acham. E ainda sobre a guerra no Oriente Médio, o fechamento do Estreito de Hormuz, como eu avisei a vocês que ia prejudicar o mundo inteiro, aqui no Brasil o prejuízo chegou antes. Essa semana nós tivemos paralisação de colheita de arroz e soja por falta de diesel para o agronegócio. Sim, nós temos um governo gênio que resolveu racionar diesel em plena colheita de arroz, soja e a safrinha de milho que precisa ser plantada já já. Nós não estamos falando só de crise energética, nós estamos falando de uma crise alimentar mundial, porque não é só combustível que passa no Estreito de Hormuz. 1/3 dos fertilizantes que abastecem o mundo inteiro também passam por lá. E o Brasil é extremamente dependente de fertilizantes. Tudo. Agora eu quero seu like. Logo agora no início do vídeo é bastante importante para o canal. A plataforma entende que você já achou todas as pautas muito boas, muito interessantes. E se você é novo por aqui, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, dá uma chance pra gente. Nós estamos aqui quase que de segunda a segunda, atualizando vocês das principais matérias que foram manchetes no Brasil e no mundo. Se você já é de casa, dá uma revisada em tudo aí. E se você gostou mesmo das nossas pautas, pega nosso link, leva lá para as redes sociais e para os grupos de Telegram e Zap que você frequenta. Assim você ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Eu sempre abordo alguma efeméride antes de ir para as nossas pautas de capa e hoje eu tenho que falar com vocês a respeito da prisão do Coronel Naime, que foi condenado a 16 anos de prisão, o cara que estava de férias e foi para o DF ao descobrir que estava acontecendo alguma coisa lá e ele abriu mão das férias dele e foi para lá ajudar. O cara foi condenado a 16 anos de prisão e Alexandre de Moraes mandou prendê-lo ontem. Ele mais 4 do núcleo ali da Polícia Militar do Distrito Federal. E não posso deixar de mencionar também o general Braga Neto, um homem que completou 70 anos ontem na cadeia. Um general cheio de condecorações, que só prestou excelentes serviços à pátria, passando por essa dor e por essa humilhação. Mas eu declaro que a justiça do Altíssimo voltará a brilhar no Brasil. Peço a você que ore, tanto pelo Coronel Naime e sua família, como pelo general Braga Neto e por todos os envolvidos condenados injustamente no 8 de janeiro. O Brasil é do Senhor Jesus. E esses algozes verão a justiça que vem do alto. Eu creio. Agora sim, vamos para a pauta. Vamos falar de Israel, que sofreu um dos mais terríveis ataques partindo do Hezbollah, ali da região do Líbano. Eu quero que vocês prestem atenção nesses pontinhos de luz no céu, né? Me parece muito míssil, muito foguete, muito artefato de uma vez. Olha só, caramba, muita coisa ao mesmo tempo. Fico me perguntando, né, que tipo de lançador eles têm que utilizar para conseguir esse efeito. Por isso, eu pensei na Jiutian. É uma nave-mãe chinesa, ela é não tripulada, ela leva drones e mais mísseis, trabalha com inteligência artificial e comunicação quântica. Então é mais ou menos assim que ela funciona. Ó. Não tem ninguém dirigindo a moçoila aqui. Ela foi lançada em 2024, aperfeiçoada em 2025, fez o seu primeiro voo em junho de 2025. E essa chuva de drones aqui, ó, me pegou bastante quando eu olhei aquela imagem que eu mostrei para vocês. Eu não sei, eu perguntei para o Marcelo do Hoje no Mundo Militar, mas até o fechamento dessa edição, ele ainda não tinha me respondido. E para falar de guerra, a gente tem que falar
da declaração oficial que o Irã fez ontem, dizendo que nenhum litro de petróleo passará pelo Estreito de Hormuz. Prepare-se para o barril de Brent a $200. Eu comentei anteontem com vocês que anteontem fechou a $120, né? O Irã está preconizando $200. E aí, no Brasil, o que está acontecendo? Produtores do Rio Grande do Sul paralisaram os trabalhos de colheita após falta de combustível para as máquinas. Segundo a entidade, caso a situação não se normalize nos próximos 2 dias, principais áreas de produção de arroz do estado serão afetadas, e não foi só no Rio Grande do Sul. Eu tenho uma amiga que é de Goiás, do interior de Goiás, e lá também ela teve que fazer, né, mágica para conseguir uma certa quantidade de diesel, mas que ela disse: Valéria, a gente está em plena colheita da soja e não dá nem para saída, fora a safrinha do milho. Então, assim, é um desespero. Aí você vai falar: eu não acredito nisso não. Ouça uma produtora. Colheitadeira parada no meio do campo, grão maduro na lavoura, sem diesel para colher. Isso não é previsão. Isso está acontecendo agora no Brasil, em 2026. Há 10 dias, os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã. O Irã fechou o Estreito de Hormuz, a passagem por onde circula 20% de todo o petróleo do mundo. Em uma semana, o barril de petróleo foi de $80 para $107. O diesel subiu R$ 1,50 em algumas regiões produtoras do Brasil. E as distribuidoras que abastecem as fazendas, os chamados TRRs, simplesmente pararam de entregar combustível, sem aviso, sem justificativa. A Farsul, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, recebeu centenas de mensagens de produtores desesperados nesse fim de semana. Arroz e soja maduros no campo, colheitadeiras paradas, e o clima não espera. Porque quando o grão fica no pé, além do ponto certo, ele apodrece, ele cai, ele perde qualidade. Cada hora de máquina parada é prejuízo que não volta. E não é só o Rio Grande do Sul, Goiás também entrou em alerta com a colheita da soja e o plantio da segunda safra de milho, acontecendo ao mesmo tempo. Aí você me pergunta: mas e a Petrobras? E o governo? A Petrobras disse, e eu vou citar, que as entregas estão dentro do volume programado. Dentro do volume programado. Enquanto centenas de produtores mandam mensagem para a federação dizendo que a colheita está parada, completamente parada. A ANP, a Agência Nacional do Petróleo, entrou em campo, notificou as distribuidoras e abriu investigação. Mas a investigação não abastece a colheitadeira hoje. Para você entender a dimensão, o Brasil tem 17 milhões de toneladas de soja programadas para embarque só em março. O Irã é o maior comprador de milho do Brasil. A ureia, o fertilizante que o campo vai precisar daqui a alguns meses, já subiu 36% desde janeiro, chegando a $573 por tonelada. O diesel representa até 30% do custo do frete rodoviário. Ou seja, o problema não é só colher, é transportar, armazenar, exportar. Toda a cadeia está sob pressão. A solução existe. A CNA já pediu ao governo o aumento do biodiesel no diesel, de 15% para 17%, para reduzir a dependência do petróleo importado. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. A gente não pode depender de um estreito, de outro lado do planeta, para colher a própria safra. Isso não é catastrofismo. É o que está acontecendo. E quem produz alimento para o mundo merece mais do que isso. Não, gente, a coisa é muito séria. Nós estamos prestes a enfrentar não só uma crise energética muito austera, como também uma crise alimentar mundial. Por quê? Porque um terço do fertilizante passa exatamente pelo Estreito de Hormuz. Na época de Jair Messias Bolsonaro, ao rufar os tambores da guerra, a Rússia não tinha ainda invadido a Ucrânia. O que Jair Bolsonaro fez? A primeira coisa que ele pensou foi no agronegócio. Ele pegou um avião, se mandou, chamou Putin. Senta aí, então vamos conversar. Preciso que você me garanta fertilizante. Comprou um monte de fertilizante, abasteceu o Brasil até metade, até a safra de meados do ano seguinte. Mas como nós estamos sendo administrados por um governo perdulário comunista, é a desgraça presidencial ambulante, ele achou uma boa ideia, diante da corrida para a compra de diesel, para as pessoas que querem se garantir, né? Poxa, já está 7 para mais, né? R$7 para mais o litro. Daqui a pouco vai aumentar muito mais, então eu vou comprar, já vou abastecer tudo, as minhas máquinas. Aí o governo acha de bom tom racionar o diesel no meio da colheita. Soja, arroz e prestes a safrinha de milho. Esse é o governo do Brasil e é com isso que nós vamos ter que lidar. Fala de terrorismo no Brasil, né? O Alan dos Santos postou ontem de uma suposta ligação sugerida pela Globo, tá? Nessa matéria aqui, ó. Suposta ligação entre PCC e Hezbollah é um dos argumentos dos Estados Unidos para classificar a organização como terrorista.
E, na outra matéria, o mesmo Globo diz: Fintech, associada ao PCC, enviou 82 milhões de dólares para contas acusadas de financiar o terrorismo. O To Go Bank fez transferências com 15 carteiras de investimentos colocadas em lista negra do Ministério de Defesa de Israel. Aí, nossa, mas será que atinge lá a Reag? Será que a Reag tem um tentáculo aí? Vocês têm alguma dúvida? Então, assim, esse pessoal todo que estava ligado com o Banco Master, com Reag, meu amigo, é caixão em vela preta. E o secretário Felipe Cury, meu candidato preferido a prefeito aqui do Rio de Janeiro, governador. E o secretário de Segurança, Felipe Cury, que é o meu candidato preferido aqui ao governo do Rio de Janeiro, mas ele não foi o escolhido pelo Flávio Bolsonaro. Ele novamente estava à frente dessa operação, que inclusive prendeu um vereador por suspeita de ligações com uma cúpula do Comando Vermelho para fazer campanha e tal. São os tentáculos do crime organizado na política, o mesmo crime organizado que abastece o terror. Vocês não tenham dúvida disso. Ele, entendendo todo o movimento, toda a necessidade do Rio de Janeiro, a necessidade do carioca, ele disse o seguinte: o Comando Vermelho já não é mais uma simples facção criminosa local com atuação aqui no estado do Rio de Janeiro. O Comando Vermelho hoje, na verdade, de alguns anos para cá, principalmente de 2020 para cá, ganhou um fortalecimento expressivo no cenário nacional e também internacional. O Comando Vermelho hoje não é mais um grupo criminoso somente traficante de drogas. O Comando Vermelho hoje age num esquema de cartel, com atuação nacional e transnacional. Além disso, o Comando Vermelho se aliou. Nós temos provas disso na investigação ao PCC e também a diversas outras facções criminosas atuantes em todo o estado, em todo o país, né, em todo o Brasil, em toda a nossa federação, e isso dá um caráter muito mais perigoso, mostra a grande nocividade que essa facção tem. Por isso que eu insisto em falar que trata-se de um grupo narcoterrorista. E eu acho que é muito oportuno eu falar isso aqui, porque estamos no meio de um debate nacional, onde nós temos um negacionismo por parte de algumas autoridades e de alguns legisladores que insistem em não reconhecer o Comando Vermelho, o PCC e também outras facções criminosas como grupos narcoterroristas. Era um homem desse que eu queria no governo do Rio de Janeiro. Poxa, Flávio, eu nunca te pedi nada. Mas tudo bem, vamos em frente. E aí o pior aconteceu para a cabeça de Stalin Inácio. Olha só o que o doutor Lincoln Gakia disse numa entrevista lá na Globo News. Eles teriam dito que eles não vão levar as considerações do governo brasileiro para tomar essa decisão, que o que importa para eles é o que for de interesse de segurança para o governo americano. Isso aconteceu? Olha, de fato aconteceu. Na verdade, eu até, inclusive, mencionei a eles que, pela legislação brasileira, nós não poderíamos considerar o PCC como organização terrorista, né, por vários motivos, mas principalmente pela doutrina que o Brasil adotou. E o que eles me disseram, inclusive, era que eles estavam no Brasil para conhecer o funcionamento do PCC, para saber sobre a atuação internacional do PCC, o tamanho do PCC, e que eles não levariam em conta, pelo menos foi o que foi me dito, a opinião do governo brasileiro sobre os Estados Unidos classificar ou não o PCC como organização terrorista, porque era um ato interno à corpore dos Estados Unidos, não era um ato que dizia respeito, por exemplo, ao Brasil. Eles não estariam classificando o PCC como terrorista do Brasil, mas sim nos Estados Unidos. Aí o Luiz Inácio, pobre coitado, né, descabelado, sem noção do que é o quê. Ai, se os Estados Unidos declarar que é terrorista, vai invadir o Brasil. Estou meio preocupada com esses comentários do Janjo, mas eu tenho que fazer um vídeo especial só sobre isso. E para o nosso terror, ontem, Dias Toffoli foi sorteado relator de pedido para instalar a CPI do Master. Também é um mandado de segurança, mas não é um mandado de segurança do Carlos Jordi, não, tá? Para a CPMI do Banco Master. Trata-se do mandado de segurança do deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB, lá do Distrito Federal, que pediu a abertura, já tem assinatura, e aí ele entrou com mandado de segurança para abrir a CPI do Banco Master lá no DF. Toffoli foi sorteado para a relatoria, mas Deus é fiel, e Toffoli ontem mesmo se declarou suspeito para julgar o pedido de CPI do Banco Master. Quem ficou com essa relatoria foi o Cristiano Zanin. Então, que fique bem explicado, esta relatoria não é a relatoria do mandado de segurança do Carlos Jordi para a CPMI
do Banco Master, tá? A gente tem uma boa batalha ainda pela frente para conseguir estabelecer a CPMI do Banco Master. E já que a gente está falando de CPI, o Flávio Bolsonaro meteu a boca na CPI do senador Alessandro Vieira, que eu estou aqui avisando a vocês que o cara não vale nada, ele não presta, que esse negócio de CPI de Toffoli e Alexandre de Moraes só pode ter sido um acordo dele com Alcolumbre para livrar tanto o executivo quanto outros grandões do Congresso. E, ai, Valéria, tem que ter CPI, tem que ter CPI. Vamos ver o que Flávio falou? A CPI do Alessandro Vieira para investigar as relações do Toffoli e do Alexandre de Moraes, eventualmente, com o caso Master. O senhor é a favor dessa investigação e de um eventual impeachment desses ministros especificamente? Isso fará parte da sua campanha à presidência da República, senador? E o senhor demorou um pouco para assinar essa CPI, é o 29º nome. Queria entender por quê também. Amanda, não demorei para assinar a CPI. Ele, na verdade, vamos lá, eu sou a favor de impeachment de qualquer ministro que descumpra a lei de responsabilidade, que é a lei 1079, quem seja os crimes que levam o Senado a fazer o impeachment de ministro do Supremo. Já assinei vários, vou assinar quantos forem necessários. E essa CPI eu assinei. Mas com toda franqueza, o autor dela, o senador Alessandro Vieira, é um grande hipócrita. Ele faz esse tipo de pedido de CPI sabendo que ela não vai ser instaurada porque ela é ilegal. Você não pode instaurar uma CPI para investigar crimes comuns de pessoas. Então ele faz para tirar uma onda, ele acelera esse pedido de CPI antes que eu pudesse assinar, porque foi no final de semana, eu fui avisado pela minha assessoria e eu estava preparando um requerimento para aditar esse requerimento de CPI dele, e por isso eu não assinei antes, só que quando eu vi que já tinha atingido as assinaturas, eu falei, vou assinar logo, senão daqui a pouco ele vai encerrar, porque ele fez para me sacanear. Ele correu com as assinaturas exatamente para dizer que eu não assinei porque eu tenho algum rabo preso, que é mentira, e ele sabe disso. Então ele é um grande hipócrita que fez a CPI, Amanda, do crime organizado agora. Eu querendo participar, interessado, achando que fôssemos investigar CV, PCC, lavagem de dinheiro, tráfico internacional de drogas e de armas, nessa CPI do Alessandro Vieira. E daqui a pouco o cara está convocando Paulo Guedes, Roberto Campos Neto, ex-ministro do Bolsonaro, numa CPI que não tem nada a ver com eles, para quê? Pensando na eleição, pensando em holofote. Senadores como Alessandro Vieira, eles descredibilizam o resto que existe ainda de credibilidade desse instituto de CPIs. Então, assim, assinei essa última que ele fez agora, fiz um aditamento para que fosse incluído também o Fernando Haddad, o senhor Galípolo, o senhor Rui Costa, o empresário lá da Bahia, o Augusto Lima, todos eles citados nesse escândalo do Banco Master também, inclusive tendo participado de reuniões juntos com o Vocaro. E por que o Alessandro Vieira esqueceu de chamar essa galera? Só porque ele é base do governo Lula? Ele está com medo de convocar essas pessoas? Então eu espero que ele assine o meu requerimento para aditar o pedido de CPI dele e vamos à luta, vamos investigar quem quer que seja. Então não tem problema nenhum, Amanda, de assinar CPI, de assinar impeachment de ministro do Supremo, nenhum problema. Então, para deixar bem claro aqui, qual é a posição minha. Eu queria estar no lugar de Alessandro Vieira agora, não queria, mas olha, eu venho avisando a vocês já há alguns dias, Alessandro Vieira não é nada que preste. Ele vai lá para o Congresso dizer que está na hora de prender ministro do STF, aquilo é um fanfarrão, aquilo sempre foi de esquerda, e se ele estava lá querendo prender ministro, era Amando de Janjo que quer só mais 2 vagas novas no STF para indicar seus cupicha, tá? É só para isso. Não tem nada de querer justiça ali, não. Pelo menos eu acho. Então é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, que tem um pix, eduardo.valeria@gmail.com. Você pode me apoiar com qualquer valor. E a gente agora vai para os comentários. Beijo no coração.